Bom dia a todos, amados, queridos, amigos dessa caminhada e jornada diária de fé, de esperança, de compaixão e graça, de amor, de serviço, de encorajamento, de perseverança, de resiliência. Mais um dia raiou e com este dia mais uma oportunidade que Deus, nosso Pai, em Cristo Jesus, nos concede de estarmos vivos, de estarmos com o sopro, o fôlego de Deus repousando sobre nós. E porque eu e você estamos vivos, há esperança para nós. A nossa expectativa ela é grande, ela é maiúscula, ela é superlativa, ela é robusta. Porque Deus é quem fala aos nossos corações. Deus é quem ministra a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente e traz paz para nosso coração. Então eu gostaria neste momento, nesse exato momento, de compartilhar com você o que há de mais importante e valioso nesta vida, que é a palavra de Deus. Que é meditar, que é refletir, que é ponderar sobre o que as escrituras, o que o texto bíblico, os textos bíblicos e sagrados falam ao nosso coração, o que ele traz de compreensão e de discernimento para nossas vidas. E quando nós abrimos o texto bíblico, a palavra de Deus, lemos a palavra e meditamos nessa palavra e fazemos a exposição pela revelação que o Espírito Santo traz para nós, a nossa vida muda por completo. A leitura que nós fazemos da vida, a ótica e a compreensão da vida, ela muda por completo. Porque o sentido maior, a essência da vida é conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem Deus enviaste e não pecar contra o Senhor. A alma que peca contra o Senhor, não há esperança para essa alma. E quantas almas nesse dia que se chama hoje, meu Pai, amanheceu assim, Senhor. Abatida, prostrada, cansada, angustiada, aflita, desassossegada, inquieta, pessimista, desesperançada, desencorajada. Ó Deus, abrindo mão de tudo e de todos e até de si mesmo. Ó Deus, a mente sendo bombardeada por pensamentos negativos, por pensamentos impuros, por práticas pecaminosas, pessoas que estão sem forças, ó Deus, para se manter de pé, com o tanque vazio, se as suas energias todas drenadas, exauridas, pessoas cansadas no corpo, na alma, na mente, no espírito, as relações fatigadas, ó Deus, o clima pesado, a autoestima em baixa. São tantas coisas que podemos elencar aqui que o ser humano, Senhor, está vivenciando, tendo experiências tão negativas. E o que falar, o que dizer? Uma palavra que possa trazer esperança, que possa ser o combustível que mova o ser humano para uma dimensão, ó Deus, espiritualizada, que aproxime ela mais de Deus, que traga luz à mente, entendimento, que possa trazer, Senhor, firmeza aos pés que andam trôpego e as mãos descaídas, Senhor. E na palavra de Deus nós encontramos todo o direcionamento, todas as diretrizes, todas as orientações do que nós devemos fazer, como nós devemos viver, daquilo que nós devemos praticar, o estilo de vida que nós devemos vivenciar. E eu queria então compartilhar com você um texto que vem abrasando, queimando o meu coração ultimamente, um texto que vem me motivando, me impulsionando, que vem falando ao meu coração, que está na carta de Paulo, quando Paulo escreve a epístola aos Romanos, no capítulo 8, verso 31 ao 39. Abra a sua Bíblia, eu sei que você tem uma Bíblia aí em casa, mas essa Bíblia não é para ficar fechada ou aberta sobre a estante, sobre a mesa, sem ser folheada, sem ser pagineada, sem ser lida, sem ter o contato com ela, sem você desejar ela. Você precisa desejar a palavra de Deus, porque ela é mais doce do que o mel, ela é mais preciosa do que ouro depurado, do que pedra preciosa, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para a nossa caminhada. Essa palavra que é medicina para o nosso corpo, para os nossos ossos, para a nossa alma e para o nosso espírito, Senhor. Então, em Romanos capítulo 8, verso 31 ao 39, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve: que diríamos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por mim, se Deus é por nós, se Deus é por toda a humanidade, quem há de se levantar contra nós? Quem há de prevalecer contra nós, de prosperar contra nós, se Deus é por nós?
na caminhada da vida, na caminhada existencial, entre o berço e a sepultura, entre a graça e a glória, entre a terra e o céu. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem mesmo seu próprio filho, o único filho unigênito, antes por amor a todos nós, miseráveis pecadores, o entregou para o sacrifício, para a morte vicária. Porventura Deus não nos dará todas as demais coisas que nós necessitamos graciosamente, juntamente com Cristo? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é o próprio Deus quem os justifica? E quem os condenará, se é Cristo Jesus que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e está vivo à destra de Deus, de onde intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Há algo que possa separar o homem deste tão grande amor de Cristo? A perseguição, a tribulação, a espada, a fome, as provações, as privações, a nudez, os fascínios, os desígnios, as seduções desse mundo, os convites mundanos, os bens materiais, as riquezas, o poder, a glória deste mundo, as amizades, o academicismo, a intelectualidade. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro. Fomos considerados como que ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou bem certo e convicto espiritualmente pela palavra de Deus, que nem a morte, olha aí, nem a morte, que é o terror dos terrores, nem a morte que põe fim à existência do ser humano. Para aqueles que não conhecem a Cristo, a morte é a última palavra. Quando a morte chega, acabou tudo. Não há esperança. Mas eu estou bem certo, diz o apóstolo Paulo, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem a altura, nem a largura, nem o comprimento, nem a profundidade, e nem qualquer outra criatura ou qualquer outra coisa que existe sobre a face da terra poderá me separar deste tão grande e imenso, infinito, incondicional e restrito amor de Deus que nos constrange, nosso Pai, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso eterno Redentor, aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, aquele que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos seus pecados, nossos pecados, aquele que é o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida, a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Aquele que há a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, não viverá. Crê nisto. Aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O primogênito de toda a criação, soberano dos reis da terra. Aquele que é a videira verdadeira, o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. A única porta de entrada para o céu. O único mediador entre Deus e os homens. O único nome dado entre os homens pelo qual importa seja nos céus, na terra ou embaixo da terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Aquele que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que é o nosso maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, aquele que diante de quem todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar que somente Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Este é o nosso Senhor e Deus e Pai, este é o nosso Redentor, este é aquele que veio para nos resgatar da maldição do pecado, que se fez pecado em nosso lugar. Este é aquele que foi levantado naquele maldito lenho de morte vertical entre a terra e o céu, e que antes de entregar o seu espírito ao Pai, ele inclina a cabeça e diz: Pai, está consumado, tetelestai, Pai, a dívida foi quitada, Pai, o pecado não vai mais, Senhor, separar o homem de ti, porque o preço do pecado foi pago por meio da minha morte, por meio do meu sangue, o sangue do novo pacto, da nova aliança, o sangue que nos redime dos nossos pecados, Senhor, e que traz para nós restauração, ó Deus, reconciliação, novidade de vida. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, permaneceremos nós no pecado para que a graça que habita no Senhor Jesus Cristo seja mais abundante? Porque é bem verdade que onde abundou o pecado, superabundou a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas viveremos nós na prática diária do pecado, nós que já fomos libertos do pecado? De jeito nenhum.
Como viveremos nós no pecado, nós que para o pecado já morremos? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que do mesmo jeito que como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória e pelo poder do Deus Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente também seremos unidos com ele na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Cristo o nosso velho homem, a nossa velha natureza terrena, para que o corpo do pecado fosse destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos do pecado. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis firme e não se submetam mais ao jugo, à escravidão e à opressão do pecado. Pois onde abundou o pecado, superabundou a graça salvífica e poderosa do Senhor Jesus Cristo para libertar o homem da opressão do pecado, do jugo do pecado, do poder do pecado, da presença do pecado que tenazmente nos assedia para nos separar do Senhor. Mas pela misericórdia, graça e o sacrifício do Senhor Jesus, o novo pacto e a nova aliança foi instaurado. E Jesus então vem para trazer uma nova dimensão de vida, uma nova etapa para o ser humano. Uma etapa que o ser humano se reconcilia com o Pai. Porque o Pai enviou o Filho, que é o Cordeiro perfeito de Deus, que veio para tirar todo o pecado do mundo. Receba essa palavra, medite, pondere, considere ela. Ore e clame a Deus para que Deus possa fazer nova todas as coisas em sua vida. E se Deus lhe chamar hoje, você fechar os seus olhos, o que vai para a sepultura é somente o corpo, porque o corpo foi feito do pó, tu és pó e ao pó tornará. Mas a sua alma e seu espírito voltam para Deus e que o deu, e você vai ouvir do Senhor: vinde bendito do meu Pai, toma posse da vida eterna, que foi preparada para vós desde a fundação do mundo, e você vai ser recebido por anjos, querubins, serafins, pelo Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. O banquete vai estar posto, a mesa vai estar posta das bem-aventuranças eternas. Mas isso é para quem tem convicção, para quem foi chamado, para quem nasceu de novo, para quem está na fé, para quem medita diariamente na palavra, para quem reflete, para quem reverbera as revelações e os textos bíblicos. Quem vive pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus recompensa, torna galardoador daqueles que pela fé o buscam. Vamos buscar a Deus. O que é que você tem buscado? Do que é que você tem se enchido dessa vida? Vamos buscar a Deus de toda a mente, toda a alma, todo o coração, todo o entendimento, todo o nosso ser, todo o nosso espírito. Porque é o que mais tem de importante nessa vida.